Buenos días. En el día de hoy iniciamos el año con esta primera conferencia de género enmarcada dentro del ciclo formativo sobre igualdad de género que ya iniciamos como grupo de trabajo en el año 2020. Próximamente estaremos realizando una serie de eventos también online en los que se pondrán en contacto las personas, las mujeres líderes locales y podrán compartir experiencias entre los distintos territorios Geoparque. En el día de hoy contamos con una ponente del Geoparque Araripe en Brasil, la doctora Oliveira. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y cuya trayectoria profesional será presentada por una de las compañeras del grupo de trabajo, Francisca, a la que paso la palabra para que dé unas palabras de bienvenida, ¿no? Y presente a nuestra ponente. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nossa palestra de hoje, nosso encontro. Nós hoje temos a doutora em Ciências Sociais, a Eudivânia Oliveira, tá? Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é professora substituta na Universidade Regional do Cariri e da UCA. A Universidade Regional do Cariri é quem é o suporte do Geoparque Araripe. Ela é vice-coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Educação, Sexualidade e Diferenças, que é o LEGRAR. E esse grupo vem desenvolvendo excelentes trabalhos aqui na região do Cariri, aqui na região do Geoparque Araripe, e por isso nós a convidamos para falar um pouco sobre a sua experiência e sobre a situação da mulher, a violência e o empoderamento, os desafios à equidade de gênero. Eudivânia, é com você. E obrigada pela sua participação. Que nada, Francisca, eu que agradeço. Eu vou tentar falar o mais devagar que eu puder, porque eu falo um pouco rápido mesmo e correndo mesmo, então vou tentar falar o mais devagar possível aqui, para a gente conversar um pouco. Eu agradeço muito, Francisca, a oportunidade de estar falando desse trabalho, que é um trabalho muito importante para a gente aqui. Esse trabalho não foi desenvolvido só por mim, é um trabalho desenvolvido, sobretudo, pela professora Yara Maria de Araújo, que está aqui assistindo, e ela vem, ao longo de 10 anos, fazendo um trabalho importantíssimo aqui no Cariri, que é orientar pesquisadores acerca da violência doméstica e familiar, estudos sobre gênero, estudos que permeiam gênero e educação, e é nesse intuito que a gente funda o LEGRAR, que é o laboratório que você acabou de falar aqui na Universidade Regional do Cariri. O LEGRAR tem orientado, organizado debates, o LEGRAR recebe estudantes de todos os cursos da URCA para continuar esse debate que é tão importante e caro para a gente, não só dentro dos estudos humanos, mas é caro enquanto academia, enquanto o que a gente entende por sociedade. Então, a gente está muito feliz, temos colegas do LEGRAR aqui assistindo. A professora Yara está aqui, ela nem precisava, mas ela é maravilhosa. Jaque também está aqui, então tem algumas pessoas muito legais para o grupo. E a gente vai falar um pouco desse trabalho que a gente desenvolveu. Muito do que está aqui, como eu disse para vocês, está no livro que a gente publicou, eu, a professora Yara, Francisca e Tatiane, que desenvolvemos esse trabalho há cerca de 10 anos aqui no Cariri, e muito do que vai ser falado aqui também está presente nesse livro, então eu estou muito feliz de falar dele. Então, a sugestão do tema é Mulher, Violência e Empoderamento, Desafios à Equidade de Gênero, porque a ideia é exatamente pensar em como essa tríade funciona, né? Qual a condição da mulher, sobretudo com relação às violências que ela sofre, como isso pode ser um impasse para que essa mulher se empodere e, de fato, conquiste a tão sonhada equidade de gênero, que é o que a gente tanto luta. Então, para entender
essa relação, como pensar violência, a gente tem que entender primeiro como é que a gente pensa gênero, o que é que a gente entende por gênero. Então, é importante primeiro a gente tensionar uma relação que é a relação entre sexo, gênero e sexualidade. E a gente entender o que esses conceitos informam, tá? Então, assim, a nível de compreensão, aqui no momento, a gente vai falar que sexo é um dado biológico, tá? O sexo está ligado ao que a gente entende por natureza, e aqui é muito importante pensar ao que a gente entende por natureza, porque cada cultura específica, cada grupo social e sociedade específica, ela tem compreensões sobre o que é a natureza, sobre como a gente deve lidar com a natureza, qual a função da natureza e como ela serve aos homens. Então, isso já dá uma orientação muito interessante para a gente entender que a natureza e a forma como a gente compreende ela é construção social, tá? Então, esse é um dado importante. Mas, a nível de compreensão para esse momento, vamos entender que sexo é aquilo que nós, enquanto sociedade, compreendemos como sendo da natureza, da biologia. Então, sexo, biologia. Então, gênero, dentro dessa construção, seria aquilo que cada cultura inscreve sobre cada sexo. Então, gênero estaria mais para a órbita da cultura do que para a órbita da natureza, só para que a gente entenda essa distinção aqui. Cada cultura específica, ela diz o que ela entende e o que ela espera do masculino e do feminino. Como uma mulher deve se vestir, como uma mulher deve se portar, como ela deve falar, assim como um homem. Então, a gente pode pensar na diferença de uma mulher brasileira para uma mulher nos Emirados Árabes. O que se espera de uma mulher na cultura alemã para o que se espera de uma mulher na cultura mexicana. Então, cada cultura cria expectativas sobre aquele corpo que ele entende como biológico. E aqui a gente tem a sexualidade, que a sexualidade estaria na órbita dos desejos, certo? Então, sexualidade... Isso foi para mim? Não sei. Se foi, vocês me dizem novamente. Então, sexualidade estaria na órbita dos desejos. É com quem nós temos intenção de nos relacionar, como nós nos relacionamos sexualmente, a partir do que sentimos, é a órbita dos desejos, tá? Essa tríade e as expectativas sobre essa tríade gera um conjunto social que pode ser denominado de heteronormatividade. É um mundo que é construído a partir dessas expectativas. E vale lembrar aqui que essa expectativa não necessariamente precisa se cumprir no cotidiano. Na verdade, o que nós entendemos é que isso, dentro da órbita das expectativas e dentro da órbita do senso comum, é uma coisa. Na prática, os sujeitos sociais concretos, na maioria das vezes, não seguem essas prescrições, assim como as teorias, ou assim como o senso comum quer que seja seguido, tá? Como as estruturas sociais quer que se siga. Então, a heteronormatividade e essa expectativa dentro dessa tríade é o que vai fazer com que exista uma espécie de dominação masculina na nossa sociedade. É o que vai fazer com que exista, por exemplo, a masculinidade compulsória.
É o que vai fazer com que nós entendamos o mundo e, de alguma forma, a gente divida esse mundo em dois. Um mundo que é masculino, um mundo que é feminino. Um mundo que é para as mulheres agirem e um mundo onde os homens dominam. E aqui a gente tem as distinções entre espaço público e privado. A gente entende que há trabalhos que são masculinos e há trabalhos que são femininos. A gente entende que formas de falar são mais masculinas ou femininas. É como se a gente dividisse o mundo em dois. Isso tudo, dentro das sociedades, fazem com que nós identificamos um destino biológico. O que seria o destino biológico? Todos vocês conseguem entender isso porque é simples, na verdade. Quando uma criança nasce, na verdade, não é mais quando uma criança nasce, né? Hoje, com os aparelhos de ultrassonografia, a gente pode identificar o sexo de uma criança ainda durante a gestação. Então, quando o médico, o obstetra, sei lá, ele diz é uma menina ou é uma menina para uma gestante, para uma mãe que espera um bebê, ele está, na verdade, significando e colocando aquele sujeito dentro da humanidade. Quem diz isso é Berenice Bento. Berenice Bento diz que gênero instaura humanidade. Porque, de fato, a gente só consegue conceber um sujeito social a partir do momento em que a gente sabe qual é o gênero daquele sujeito. Isso é muito forte. Veja só, a gente não consegue dar um nome para um bebê sem saber se ele é masculino ou feminino. A gente não consegue comprar roupas sem saber se ele é menino ou menina. A gente não pinta o quarto enquanto não sabe se é menino ou se é menina. Então, é como se no momento em que dissesse é um menino, é uma menina, a gente consegue pensar no futuro para aquele sujeito. E o futuro depende de gênero. Então, é um destino biológico. Isso tudo, dentro de sociedades como a nossa, pode acarretar em violências de gênero, e, nesse caso, a violência doméstica e familiar, que é sobre o que nós vamos decorrer aqui com mais afinco. Deu para entender isso? Ou ficou muito ruim? Está muito bom. Eu estou gostando muito. Ok. Então, vamos tentar entender isso aqui. Como compreender a violência de gênero? O que é que a gente está chamando de violência de gênero aqui? Violência como um todo é um fenômeno que é complexo, multifacetado e amplo, e é atravessado por fatores culturais, históricos, políticos, econômicos, e envolvem relações afetivas, raciais, étnicas, geracionais, de gênero, de classe, e aí vai, tá? O que impõe grandes dificuldades para pesquisar ou analisar. Até hoje, nós encontramos, inclusive, sujeitos que, veja só, que às vezes, para nossa compreensão, aquele sujeito está sendo vítima de algum tipo de violência e aquele sujeito não consegue se perceber sofrendo violência. Só para que a gente tenha uma dimensão de como é difícil compreender e lidar com violência enquanto objeto de estudo. Eu não posso chegar para uma mulher e dizer, você está sofrendo violência. Isso é violência psicológica. Na verdade, eu posso, né? Mas, assim, é muito complexo a gente lidar com isso, porque isso envolve compreensões que não são só minhas. O sujeito envolvido na trama, ele tem que perceber. Aqui no Brasil, nesse momento, vocês não têm noção disso, né? Mas aqui, nesse momento no Brasil, está tendo um reality show em que uma moça que está dentro desse reality show, ela está sendo apontada por todos os telespectadores como vítima de violência psicológica e um relacionamento tóxico. E a visão aqui fora é muito interessante porque a gente olha para as reações dela lá dentro e, lógico, aquela moça não se vê numa relação tóxica ou numa relação de violência emocional ou psicológica. Mas essa relação é muito interessante e isso dá a dimensão da complexidade de lidar com o tema violência. Sobretudo para tratar de gênero, raça, etnia, questões geracionais, é muito complicado. Então, veja só, a violência contra a mulher,
apresenta-se no contexto social atual, mundial, como um sério problema social e como violação dos direitos humanos. Interessante que desde 1990, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a violência contra a mulher como um problema de saúde pública e que exige dos governantes políticas públicas mais eficientes no combate à prevenção do fenômeno. A gente pode pensar as violências como ações, mas também como omissões, que, independente das intenções do seu autor, produzem efeitos de aniquilamento, destruição ou danos profundos a uma pessoa, sejam eles físicos, psíquicos, morais ou materiais. Isso porque, devido à forma como a nossa sociedade estrutura e é estruturada pelos sujeitos sociais, às vezes os homens, os agressores nesse caso, eles não se veem cometendo violências. Eles, como a gente falou antes de entrar aqui na live, de abrir a live para todo mundo, essas violências muitas vezes são muito sutis e muitas dessas violências são legitimadas por uma sociedade que é machista, que é heteronormativa, que sempre, de alguma forma, se posicionou para essa dominação masculina. Então, é muito tênue essa percepção. Inclusive, hoje no Brasil, tem trabalhos e grupos de estudos que tendem, o que a proposta é conscientizar de que alguns atos são violentos, e o trabalho deles é em cima do grupo ou do público masculino, porque eles, de fato, não percebem suas ações. Então, a violência de gênero é uma problemática tratada sob a ótica de diferentes referenciais teóricos. A psicologia lida com isso, a sociologia, a antropologia, a história, as ciências jurídicas, e mesmo dentro de um campo só, como a sociologia, que é o nosso, a gente vê formas muito díspares de dar solução ou de discutir essa temática. A partir da década de 80, no Brasil, a literatura sobre a violência de gênero começa a surgir na perspectiva de dar visibilidade a essa temática. Porque, por muito tempo, a gente sabe que violência contra a mulher, violência de gênero, não era sequer considerada uma violência, né? Principalmente pelos movimentos de mulheres, com o intuito de combater essa violência por meio de intervenções sociais, psicológicas e jurídicas. Na nossa cultura, estou falando da cultura brasileira, e sociedade, a violência sempre foi uma forma de educar, comportar e disciplinar os corpos dissidentes, entre eles, sobretudo, o corpo feminino. Eu estou falando da nossa cultura e sociedade porque é onde a nossa investigação se dá. Mas a gente, lógico, que percebe que a violência é um mecanismo de disciplinamento. Foucault está aí para falar disso. Estudos sobre violência de gênero também no México, na Argentina, têm demonstrado que a violência sempre foi uma ferramenta de educação. Nos Estados Unidos, em vários países, a forma como essa ferramenta é usada pode ser distinta de país para país, ou que tipo de violência é acionada para disciplinar. Mas a violência sempre foi uma ferramenta, infelizmente, de educar, comportar e disciplinar os corpos, sobretudo os corpos femininos. E foi através de um discurso feminista, um discurso de mulheres que se percebiam em lugares diferentes nessa sociedade, que um conjunto de atos de agressão física e moral que se dão no espaço doméstico e na teia de relações afetivas foram denominados de violência contra a mulher. Nessa relação assimétrica, Gregório, uma das principais estudiosas do tema aqui no Brasil, ela diz que o homem ocupa a posição de mando, fazendo valer sua autoridade através da força, enquanto a mulher, cujo papel é o de lidar, na maioria das vezes, com as tarefas domésticas e cuidar dos filhos, fica, por sua vez, subordinada aos homens. Veja a dificuldade dessa violência em específico. É uma violência que se dá dentro do espaço doméstico. Se dar no espaço
onde você deveria se sentir mais acalentada, onde você deveria se sentir mais acolhida e se dar na teia de relações afetivas. Muitas das violências que sofremos, ela tem como justificativa exatamente esse afeto, exatamente essa ligação afetiva. Então, a proibição de sair de casa é cuidado excessivo, sabe? A proibição de ter amigos homens, que acontece muito, é por um cuidado excessivo, é por amor, é por zelo. Então, a tensão dessa violência se dá sobretudo porque ela se dá dentro de um espaço muito específico, que é o espaço doméstico, e ela se dá na rede de relações afetivas. Diante disso, aqui no Brasil, o resultado mais efetivo da luta travada pelo movimento feminista contra a violência de gênero são as delegacias de defesa da mulher. Essa é a principal política pública voltada para a mulher no nosso país. Para Machado, outra teórica importante dos estudos sobre violência aqui no país, foi sempre o caso extremado do poder masculino, nesse caso, o poder da vida e da morte de mulheres, a tônica capaz de repercutir na opinião pública e mobilizar as massas. Veja só, enquanto essas relações de violência tá entre quatro paredes, se dá no interior dos lares, parece que a sociedade, enquanto tal, não se importa muito. Mas chega um momento, e cada vez é mais comum ver esse momento, em que esse homem, ele pode decidir se uma mulher vai viver ou não. E essa é a tônica que é capaz de fazer com que a opinião pública se mobilize, que as massas entendam que talvez ali exista um problema. Diante disso, pensando junto com Saffioti, eu estou falando de várias estudiosas brasileiras aqui, tá? Para Saffioti, a instituição ou a estrutura do patriarcado, ela não se resume a apenas um sistema de dominação, modelado pela ideologia machista. É mais do que isso. Ela fala que é um sistema de exploração. Enquanto a dominação pode, para efeitos de análise, ser situada essencialmente em campos político e ideológico, ela diz que a exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico. Então, essas mulheres, além de estarem subjugadas a uma estrutura política, a uma estrutura social, afetiva, emocionalmente instável, essas mulheres se encontram dentro de um terreno econômico que também as colocam em situação mais vulnerável. A dominação patriarcal torna a violência, então, expressão desse tipo de dominação. Desse modo, a autora entende que a violência contra a mulher resulta da ideologia machista que socializa o homem para dominar a mulher, e essa, por sua vez, se submete ao poder masculino. Gente, isso é muito forte. Talvez as meninas possam falar um pouco depois como funciona essas construções dos sujeitos concretos nos seus espaços, né, nos seus lugares. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma cultura que socializa muito as mulheres para o casamento. Então, assim, se uma menina, sei lá, enquanto criança ainda, ou entrando na mocidade, ela consegue fazer um café, então ela é a coisa mais normal do mundo, ela ouvir, tá boa para casar, porque já sabe fazer um café, sabe? Ou então, se essa menina lava uma louça, ou se essa menina faz um arroz, sei lá, coisas simples, ela recebe e escuta que aquilo está preparando ela e está fazendo dela uma boa mulher para casar. Eu acho que a gente tem esses incentivos em todas as culturas de formas diferentes. Mas aí, vejam só, essa mulher, toda vez que faz uma coisa boa, uma coisa que essa sociedade entende como sendo boa, ela escuta que então ela vai receber um prêmio no final, que é casar, tá? Então, tá boa para casar.
Enquanto a gente socializa as meninas dizendo que toda vez que elas se comportam bem, elas vão ser uma boa esposa, e de alguma forma a gente diz para essas meninas que o destino das boas mulheres é o casamento, a cultura para o homem na nossa sociedade, vocês com certeza já ouviram essas piadas também. A gente diz para os meninos, eita, se um menino está namorando, a gente diz que ele foi pego, que ele está preso. Tem uma brincadeira aqui que se escuta muito no Brasil, que é perdemos um soldado quando o homem vai casar. Então, só para a gente começar a pensar, me informem, me digam como é que um casamento vai funcionar se a gente cria um sujeito que vai dedicar tudo e vai ser a melhor pessoa do mundo para chegar a essa instituição, que é a mulher, e a gente tem um outro sujeito sendo preparado para fugir dessa instituição o tempo todo, o máximo que puder. A gente tem, na instituição do casamento, um sujeito se doando, se sacrificando, fazendo de tudo para manter essa instituição, tentando fazer com que esse casamento funcione, e uma que ela acha que foi presa, que foi pega, que caiu numa armadilha, e que é um soldado ferido, e que tem que se recuperar de alguma forma. Casamento é muito mais desgastante para as mulheres. Pesquisas sobre suicídio dizem que mulheres casadas têm uma tendência muito maior ao suicídio do que os homens solteiros. Os homens solteiros é que têm uma tendência maior para o suicídio. Por quê? Porque os homens solteiros, eles não têm um aparato emocional, econômico e ideológico os mantendo para que eles vivam suas vidas. Dá para entender o que eu estou dizendo? Enquanto as mulheres casadas, elas sofrem muito mais pressões sociais. Olha que absurdo isso. Hoje, com as possibilidades das mulheres trabalharem, na verdade, o que aconteceu e o que a gente entende a partir dos estudos de gênero é que houve uma sobrecarga de atividades em cima das mulheres. As mulheres agora têm que ser profissionais, elas têm que estar em casa, serem mães, cuidarem do marido, cuidarem de uma casa, serem cozinheiras, têm que continuar bonitas para manter esse casamento e serem entendidas como boas mulheres. Então, são pressões sociais que se somam. Hoje, a gente consegue encontrar mulher com cargas triplas de trabalho, ou mais, pensando nessa relação, né? Então, só para a gente entender de como esse aparato ideológico patriarcal coloca as mulheres em situações onde esses homens ocupam um espaço totalmente diferente desses lugares. Então, a dominação patriarcal torna a violência doméstica e familiar, a violência de gênero, uma forma de expressão dessa dominação do homem nessa sociedade. Então, vamos lá. Atualmente, as discussões referentes à violência de gênero ganham novos contornos, com leis que estabelecem tratamentos específicos para a solução desses conflitos. Aqui no Brasil, talvez a mais expressiva seja a Lei 11.340, que entra em vigor em 2006, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, uma vítima da violência doméstica cujo caso sofreu significativa omissão pelas autoridades judiciais aqui no Brasil. A aprovação da Lei Maria da Penha, ela traz consigo não só o princípio de legalidade para a punição desse tipo de violência, mas uma série de ações com o objetivo de conscientizar que essas ações são criminosas e que essas ações fazem mal à nossa sociedade e que elas não devem ficar impunes. Outra lei, essa bem mais recente, quase 10 anos depois da Lei Maria da Penha, é a Lei 13.104, de 2015, que é a lei do feminicídio, que passa a incluir o assassinato de mulheres na lei de crimes hediondos.
Na verdade, com relação a esse, o Brasil, eu já tinha dito para as meninas antes, acho que é o 7º ou o 8º país a colocar em vigor a lei do feminicídio. Aqui, eu vou passar por isso daqui muito rápido, que aqui são resultados das pesquisas que eu, a professora Yara, Tatiane e Francisca fizemos aqui na região do Geoparque. Esses resultados, na verdade, tentam fazer uma tipificação da agressão e do tipo das agressões registradas nas delegacias da região, o que também nos dá uma dimensão do porquê é tão difícil identificar algumas situações específicas como sendo violência de gênero ou violência contra a mulher. Então, nós temos a violência física, tá? A violência sexual, a violência moral. Nós temos tentativas de homicídio registradas nas delegacias, nesse caso, na delegacia de Crato, onde fica a sede da URCA. Nós temos a violência psicológica, patrimonial e ainda outras, além do homicídio, registrado nas delegacias. Deixa eu falar para vocês um pouquinho, só para a gente entender a dimensão e da dificuldade de lidar com isso, da violência, por exemplo, patrimonial, que algumas pessoas têm muitas dificuldades de entender como se dá essa violência. Nós passamos um período, eu fiquei mais especificamente na delegacia, 3 anos em pesquisas diretas dentro das delegacias da mulher aqui da região. Então, teve uma época em que o trabalho de campo era lá dentro e eu passava as minhas manhãs nas delegacias, na delegacia específica do Crato. Em um desses casos, eu me assustei muito, porque chegou uma mulher e aí a gente ouviu o barulho de fora da rua, sabe, da delegacia. Vi uma mulher com uma corda amarrada em um pedaço de mármore, que era a metade de uma mesa, e essa mulher vinha arrastando, suando pela rua, puxando essa pedra de mármore, essa mesa quebrada de mármore. Essa mulher entra na delegacia e joga essa mesa de mármore no meio da sala. Essa mulher olha para os agentes da delegacia e disse: eu vim fazer uma denúncia, porque dessa vez ele quebrou a minha mesa de mármore. E ele já me bateu não sei quantas vezes, e bater em mim eu aguento. Mas aí quebrar minha mesa de mármore, ela disse que não ia aguentar isso. Veja só, na maioria das vezes que eu conto esse fato, as pessoas riem, porque acham engraçado a situação, tá? E eu vou dizer para vocês o que é que acontece nessa situação. Nós tivemos casos na delegacia em que a moça foi na delegacia, fez uma denúncia e no outro dia, no dia seguinte, a mãe levou essa mulher, a mãe dessa mulher levou a moça para ela retirar a queixa. Porque essa mulher tinha 2 filhos, ela não trabalhava. Se essa mulher fizesse a denúncia contra o marido fosse preso, essa mulher teria que ir morar junto com a mãe, que já tinha 3 pessoas em casa para cuidar com um salário mínimo, que era o salário da aposentadoria, e essa mulher ia ter que cuidar de mais uma boca e mais 2 crianças. Então, essa mãe levou a filha na delegacia para ela retirar a queixa, porque suas condições financeiras, ideológicas, de compreensão de mundo, não conseguia lidar com aquela situação. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, ela foi lá e na delegacia ela ainda disse a seguinte frase: eu vim com a minha filha para ela tirar a queixa, porque eu não aguento sustentar mais desse tanto de gente, não. E ela precisa entender que vida de mulher é assim mesmo. Tá? Então, essa conformidade, na verdade, conformar os corpos sociais a aceitar determinada situação faz parte das construções sociais do que é masculino e feminino. A gente sempre ensinou muito para as mulheres que elas têm que se conformar com sua situação.
Então, veja só, essa mulher da mesa de mármore, ela provavelmente ouviu várias vezes que mulher passava por isso mesmo e que tinha que aguentar. Mas ela não ia aguentar a mesa de mármore dela. Sabe por quê? Vou dizer para vocês que essa mulher é uma trabalhadora do lar. Ela é uma empregada doméstica. Essa mulher tem 2 filhos e tudo que ela faz com o salário dela de empregada doméstica é investir na casa e nos filhos, para que a casa fique bonitinha do jeito que ela sonhou que queria ter uma casa. Essa mulher comprou essa mesa de mármore que ela achou linda e desde criança ela queria ter uma na casa dela e dividiu essa mesa de mármore em 12 prestações. Entendam que não é só uma mesa de mármore. Isso são 12 meses de trabalho investido para pagar aquela mesa. Isso é um ano da vida de uma mulher de trabalho investida num desejo e num sonho de como ela se imagina vivendo. Entendem o que eu estou falando? Quando a gente fala isso, e esse agressor, ele entende, ele compreende que quebrar uma mesa talvez tenha mais impacto para essa mulher do que violentá-la fisicamente, a gente está falando de violência patrimonial. Isso não deixa de doer, isso não deixa de marcar o corpo, a mente dessa mulher, de forma que ela crie traumas, que talvez ela não consiga lidar com aquilo e sair dali. Diante disso, a gente percebe como as nuances dessa violência, elas são muito tênues e são muito limítrofes, às vezes, entre o que essa sociedade pode chamar de ridículo, porque a gente viu muitas pessoas rindo dessa mulher e dizendo essa mulher não se importa com o próprio corpo, mas se importa com uma mesa. Quando a gente não percebe que essas relações são muito mais profundas, tem a ver com acesso ao mundo do trabalho, tem a ver com construção de vida, tem a ver com como essa mulher se imagina vivendo e imagina os filhos vivendo. É uma construção de vida, são construções ideológicas. E não dá para tratar isso como sendo só uma mesa. Entendeu o que eu estou dizendo, né? Então, interessante também, dentro desses dados, é pensar na relação entre a denunciante e quem é acusado. Veja só, aqui a gente vai ter, em sua maioria, ex-companheiros, o que dá um dado muito interessante, companheiros e cônjuges, e às vezes namorado, tá? Porque dependendo da situação em que muitas mulheres não têm ou não fazem o registro oficial do casamento, e por isso algumas não dizem que são casadas. Mas isso é uma questão também estrutural da nossa sociedade, que coloca essas relações como menos legítimas na nossa sociedade, e não são. Mas o que é interessante é o fato de muitas dessas violências serem perpetradas por ex-companheiros, o que para a gente dá uma dimensão de posse sobre o corpo feminino que é muito mais longínqua e que passa por outras determinações. Na delegacia, a gente apurou, por exemplo, que se uma mulher ela tem um filho, parece que esse ex-companheiro, mesmo após a separação, se sente ou acredita de alguma forma que ele tem poderes e que ele tem controle sobre aquele corpo. Então, várias das violências que a gente pôde acompanhar se deu contra ex-companheiros achando ou acreditando, se legitimando sobre os corpos das suas ex-companheiras, porque mulher que já foi minha, a gente ouvia coisas desse tipo, a mulher que já foi minha, saindo para a festa, ou não sendo apenas mãe do meu filho, parece que é meio que inconcebível. Aqui a gente tem, é muito interessante isso, porque a partir do momento em que as mulheres começam a se relacionar amorosamente, a gente já começa a ter denúncias desses casos, e aí a idade, a gente não tem controle disso, porque as idades podem ser muitas. Aqui tem essa relação de estado civil,
que eu falei para vocês anteriormente. Aqui é uma relação de escolaridade, e aqui também tem algumas informações interessantes, porque tem-se uma ideia no senso comum de que, aparentemente, quanto mais instruções, maior grau de instrução, na verdade, essas mulheres estão menos sujeitas à violência de gênero, à violência doméstica e familiar, à violência contra a mulher. O que a gente vem percebendo é que, na verdade, esses casos de violência, a partir dos dados da delegacia, se dão em vários níveis de escolarização, tá? O que a gente percebe como dado em relação à classe social é que, na verdade, classes sociais mais altas têm mais dificuldades de as mulheres fazerem a denúncia, o que não quer dizer que não haja violência. O que a gente compreende é que essas mulheres talvez estejam amarradas em situações que são mais constrangedoras para que ela faça uma denúncia com relação à família, sabe? Então, vejam só, a gente, na minha última pesquisa sobre mulheres na política, a gente conseguiu, e eu consegui ter acesso a mulheres, por exemplo, que estavam exercendo cargos de vereadoras ou que eram primeiras damas, que sofreram violência, só que elas não podiam denunciar, porque se elas denunciam, elas não estão denunciando o companheiro delas apenas, elas estão denunciando o prefeito da cidade, elas estão denunciando um vereador, um legislador, e isso vai colocar não só ela e esse companheiro numa disputa judicial, mas a família, a posse da família, bens econômicos. Então, colocaria toda a família numa situação que talvez, nesse caso, essas mulheres acham que de alguma forma, vale a pena não fazer a denúncia e manter a família a salvo. Tá? Aqui são só os dados descritos, para a gente começar a ir para as nossas conclusões, tá? Diante de tudo isso, só para conversar com vocês sobre o que as mulheres buscam ao procurar uma delegacia da mulher. E a gente fez algumas perguntas. Essas mulheres querem criminalizar o agressor? O que a gente percebeu dentro das delegacias das mulheres aqui da região é que há uma necessidade de falar dos sentimentos, de desabafar e de compartilhar as suas dificuldades. Muitas durante a instauração do BO, elas se esquecem de falar da agressão e falam mais e tocam mais no discurso dos sentimentos, tá? O desejo de muitas mulheres ali é que seja chamada a atenção do companheiro. Gente, isso é muito tenso, isso é muito complicado, assim, porque por muito tempo nós ouvimos de que as mulheres não... A gente ouviu isso dentro da delegacia, que as mulheres, de alguma forma, elas não conseguem dar valor às leis que priorizam elas, ou que defendem elas, sabe? Mas aí, sempre que a gente pensar em questões desse tipo, ou a gente ouvir afirmativas ridículas como... Que é tão comum ouvir que tem mulheres que gostam de apanhar, por isso aguentam sofrimento, isso é absurdo, não dá para a gente ouvir isso, ou achar legal ou engraçado ouvir isso em pleno 2021. É impossível ouvir isso e ficar calado. Porque, na verdade, o que a gente tem que observar é toda uma estrutura social na qual os gêneros, na qual os sujeitos sociais concretos, eles são construídos e quais são as expectativas sobre esses corpos. Se a gente cria um sujeito que sonha com a ideia de amor, que sonha com a ideia de amor romântico, que foi criada para pensar e para consumar o ato de ter filhos, que a gente cria para sonhar com casamento, a gente não pode esperar que essas mulheres simplesmente desistam
de toda uma construção que foi imputada sobre os seus corpos, no primeiro sinal de desavença. Na verdade, se a gente fizesse isso, a gente desistiria dessa ideia ainda na infância, quando a gente começasse a se dar conta do que está à nossa volta. Então, nas delegacias, o que a gente percebeu muito é que essas mulheres, às vezes, queriam dos agentes da delegacia que eles chamassem os companheiros ali para que eles fossem chamados à ordem, sabe? Para que os agentes chamassem, eles dissessem, o que você está fazendo com a sua esposa é errado. Você não pode tratá-la assim. Homem não faz isso. Você tem que ser um homem de verdade. Um homem de verdade cuida da sua família. Então, elas queriam muito que fosse chamada a atenção do companheiro para a ordem vigente, tá? Então, o que acontecia diante desses fatos e das retiradas das queixas, por exemplo, era uma crítica dos que fazem a delegacia, dos agentes da delegacia. O entendimento é que as mulheres, com essa ação, ou de retirar a queixa, ou de querer que chamasse a atenção dos companheiros, além de não ajudar na mudança da situação, contribuía para o descrédito da denúncia. Então, o que parecia, às vezes, era que a delegacia não funcionava da forma que deveria. Tensões e paradoxos que envolvem a lógica da instituição policial e da inspiração do movimento feminista e o uso e a apropriação que mulheres em situação de violência fazem desse aparato policial. A gente precisa entender uma coisa. Uma política pública como a Delegacia da Mulher também não é só uma política pública qualquer, tá? A gente tem que entender o que é que sustenta uma política como essa. Vejam só, uma Delegacia da Mulher, ela nasce a partir de demanda social. Então, isso quer dizer que mulheres, por anos, se organizaram em torno de movimentos sociais, denunciando um fato da nossa sociedade, que era a violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher, dizendo que isso era um crime, e aí elas demandam uma instituição social que dê conta disso, as delegacias. E aí, essa demanda é ouvida pelo Estado. Então, nós temos aqui, para sustentar a delegacia, o movimento civil organizado, mulheres em movimento, vou dizer aqui movimento feminista, a gente tem a resposta do Estado, que institui as delegacias, só que quem vai fazer uso dessa instituição são mulheres em situação de violência, não necessariamente as mulheres dos movimentos e não necessariamente as pessoas do Estado. Entendem? Para que essa instituição se sustente, é necessário um tripé. Se um desses cai, a instituição não funciona. Mas o que é interessante com relação a isso é que as expectativas e a demanda de cada um desses três sobre essa instituição, acerca dessa instituição, pode ser diferente. Enquanto as mulheres dos movimentos organizados, elas querem criminalizar uma forma de violência, elas querem equidade, o Estado quer demonstrar que responde e que ouve o povo do seu Estado e que promove a equidade. Enquanto as mulheres que são vítimas ou que estão em situação de vítima dessa violência, elas às vezes querem apenas o readequamento da sua família a um status social que elas julgam e que é legitimado por essa sociedade. Então, é muito tenso, é muito complicado lidar com uma instituição como essa, entendem? Tanto que aqui a gente tem uma relação entre BOs e inquéritos instaurados. BO, o Boletim de Ocorrência, é um documento que é feito no momento do registro da violência. É quando uma mulher vai à delegacia e diz, eu quero registrar uma queixa. Ou quando tem algum flagrante e isso é registrado. Um boletim de ocorrência. É para registrar que isso ocorreu. Depois do boletim registrado, isso
vai correr como inquérito a ser investigado pela justiça. Nesse processo, muitos casos podem ser desistidos. Essa mulher pode dizer que não quer que dê continuidade, que já se reconciliou e que por isso é melhor parar a investigação. Então, a gente tem uma relação muito díspare, muito distante do número de BOs instaurados, do número de BOs registrados e o número de inquéritos instaurados. A gente percebe uma diferença muito grande de um ano para outro, vejam só. De 517, isso no ano que a Lei Maria da Penha ela foi aprovada. Nós tivemos de boletins de ocorrência 517 boletins registrados e apenas 64 inquéritos. Então, apenas 64 desses casos foram realmente encaminhados e investigados. E aí vocês conseguem ver a distinção de um ano para o outro, tá? Isso aqui, quero trazer para vocês algumas questões só para a gente encerrar essa nossa discussão e a gente pode abrir para perguntas e ouvir outras pessoas. Quero dizer para vocês que diante de toda essa estrutura, quando uma mulher ela decide prestar uma queixa, independente se isso vai virar inquérito ou não, tá? Quando uma mulher decide sair de casa e ir até uma delegacia, ela se expõe primeiro à reação do agressor. O seu agressor pode se tornar ainda mais violento ao vê-la fazer uma denúncia. E, portanto, toda vez que uma mulher faz isso, ela está rompendo com o medo das consequências sobre o seu próprio corpo. Depois disso, ainda tem a exposição pública e ela ainda corre o risco de ser julgada pela própria sociedade na qual ela vive, tá? A retirada da queixa dessa forma não significa um movimento contraditório à denúncia como um todo. Porque ao prestar a queixa, essa mulher está buscando um recurso para iniciar ou retomar um diálogo, negociação, numa posição diferenciada. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês. As mulheres estão o tempo todo numa situação social subjugada. Essas mulheres não podem falar, elas não são escutadas pelos seus companheiros, pela sociedade que a vitimiza o tempo todo. Então, veja só, quando essa mulher ela faz uma denúncia, ela está entendendo que há mecanismos nessa sociedade que podem colocá-la em outra situação para negociar com esse companheiro. O que a gente encontrou algumas vezes foi o fato de fato, elas dizerem, olha, eu fiz a denúncia, mas se a gente organizar a nossa relação, se a gente voltar ao que era, se você deixar dessas coisas, se você deixar de beber, se você prometer que não vai mais fazer isso, eu posso retirar a queixa. Isso, para as mulheres, para o movimento feminista, por exemplo, pode ser considerado uma aberração, tá? Porque essas mulheres estão deixando de criminalizar os companheiros, sendo que a maioria dos estudos de gênero sobre violência dizem que há a repetição dos crimes, normalmente o que é uma evolução. Quando uma violência acontece, a tendência é que aconteça a reincidência dessa violência e que cada vez ela seja uma violência de maior proporção. É o que a gente chama e fala do processo de feminicídio. Não é uma coisa que acontece uma vez, é um processo que vai culminar no feminicídio de uma mulher. Mas veja só, mesmo diante disso, essa situação e a existência de equipamentos como as delegacias, como a Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio, fazem com que essas mulheres se sintam e se posicionem em um lugar, em uma relação onde elas podem, pelo menos, negociar com seus companheiros. E isso diante de uma estrutura que conformou os corpos femininos e disseram por muito tempo para elas que elas tinham que aceitar a sua situação de mulher, é um avanço e é um processo gradual de empoderamento.
se a gente soma isso à educação, talvez a gente possa, no futuro, ter mulheres que se coloquem numa situação de não aceitar mais a violência em nenhuma instância. Então, por isso, a gente coloca aqui como considerações finais, sim, que o caminho, felizmente ou infelizmente, perpassa ainda a educação, a informação, a educação e a construção de outros sujeitos sociais, masculinos, femininos, e os que não querem ser masculino nem feminino, perpassa a educação. Eles precisam de informação, nós precisamos construir outra sociedade e outros sujeitos sociais. Mulheres empoderadas, mulheres educadas e informadas, mulheres que se sentem bem consigo mesmos, elas educam crianças mais conscientes. A desconstrução e respeito. Precisamos desconstruir e respeitar corpos dissidentes, ou seja, corpos que não se comportam a partir daquela heteronormatividade lá do começo, que não se comportam exatamente como a norma manda. Precisamos desconstruir a ideia de que esses corpos não são dignos de respeito. Precisamos desconstruir a ideia de que esses corpos não têm lugar, ou de que eles são menos humanos que outros corpos, né? Então, é preciso dizer também que mulheres morreram para que nós estivéssemos aqui hoje. Mulheres e homens morreram para que nós estivéssemos aqui hoje. A gente tem que lembrar que mulheres não tinham acesso à educação, que trabalhadores não tinham acesso à educação, e que isso é resultado de luta. A gente não pode deslegitimar toda uma luta que veio antes de nós. Eu digo isso muito e muito consciente assim, para as mulheres, sobretudo, que dizem que não precisam de feminismo, que dizem que não precisam mais lutar, ou que acham que há condições iguais entre homens e mulheres. Tem algumas pessoas que acham que isso acontece hoje. E a gente está longe desse processo, tá? De equidade. Então, pessoas lutaram e pessoas morreram para que nós estivéssemos aqui hoje. E eu não posso deslegitimar a luta que veio antes de mim. Equidade, tá? Isso é muito importante. Quando a gente está falando de equidade, é equidade. A gente não está falando nem de igualdade, querendo que homens e mulheres sejam iguais, mas é exatamente dar oportunidades iguais para que as pessoas se construam dentro das suas diferenças. Quando a gente está falando dessa luta e dessa ideia, a gente não está falando de criar inimigos. A gente não está olhando para o outro e dizendo que aquele é uma pessoa que nós queremos mal ou que queremos a morte. Nada disso, tá? A ideia não é criar inimigos. Nós queremos pares. Nós queremos companheiros e nós queremos solidariedade. Isso vindo de outras mulheres, isso vindo de companheiros homens, de companheiros LGBTQIA+. O que nós queremos é solidariedade, companheiros, para construir uma sociedade mais possível para todos os sujeitos. E o caminho disso tudo passa pelo reconhecimento do outro enquanto humano, tá? Ultimamente, as discussões sobre o que é humanidade, as limitações da humanidade têm ganhado muita força. E isso perpassa essa construção e essa ideia de que alguns humanos talvez tenham sido, ao longo das histórias, mais humanizados do que outros. E a gente precisa reconhecer várias formas de ser e estar humano na nossa sociedade. Era isso que eu queria dizer para vocês e eu fico aberta a perguntas e ao que vocês quiserem comentar. Espero que tenham me entendido e que tenham ficado claras algumas posições. Excelente, Olivânia, gostei muito. Mônica, Érica, vocês vão fazer o fechamento. Alguém gostaria de falar? Fazer alguma pergunta? É isso, Mónica? Bueno, creo que ahora podríamos pasar a una ronda de preguntas. Entonces,
No sé si las personas pueden, en el apartado que tenemos de chat, preguntar, o también si quieren, pueden decir solo que quieren hablar y Erika les proporciona el audio a su micrófono y pueden preguntar directamente. Eu acho que somos poucos, né? Se não tiver problema, eu acho que podem abrir o microfone e fazer a pergunta, se apresentam e podem fazer a pergunta ou algum comentário. Eu gostaria de perguntar, Neumann Galvão. Diz, Neumann, tudo bom? Tudo bem, queria parabenizar pela sua fala, pela apresentação clara, e me interessa saber da discussão da Lei Maria da Penha nas escolas, no Crato, se vocês têm acompanhado e se você poderia dar um toque sobre esse projeto. Tá, a professora Yara tá aqui, né? Cadê tu, Yara? Porque sim, assim, inclusive isso é uma questão aqui, né, Neumann? Porque eu acho que você sabe que quando esse governo assumiu, teve uma votação na Câmara de Vereadores para que fosse proibida as discussões de gênero dentro das escolas municipais do Crato, né? Então, assim, a gente participou, teve uma mobilização do movimento para participar, para fazer pressão sobre essa discussão, para que isso não fosse aprovado. E, assim, na verdade, não discutir sobre gênero é, inclusive, deixar de discutir sobre violência. É deixar de discutir sobre a educação de meninos e meninas, é deixar de discutir sobre gravidez na adolescência, discutir sobre gênero e sexualidade perpassa todas essas construções que a gente está falando aqui, que eu falei, que é sobre estrutura, que é sobre sociedade, sobre economia. Falar de gênero e sexualidade hoje implica em nós entendermos de história, de sociedade, sociologia, economia, filosofia. Então, são, na verdade, questões que são muito intrínsecas e permeadas por questões que já são discutidas na sala de aula, só que é o momento de a gente falar disso mais diretamente e da importância disso. Eu sei que a professora Yara, sobretudo, tem um projeto, e aí o projeto era para começar esse ano, Neumann, de formação de professores da rede pública do município do Crato sobre a Lei Maria da Penha. Seria um curso de formação para os professores da rede pública e que esses professores seriam esses professores que repassariam essas formações e essas informações para os seus alunos. A nossa ideia a proposta é que nós, enquanto grupo, e aí um grupo formado por sociólogos, por pesquisadores da área, por juristas, iria dar essa formação para os professores. Mas, diante da pandemia, isso meio que estagnou, né? E a gente está esperando essa volta, porque também teve troca de prefeito no município, então tem muitas coisas para lidar e que parou na pandemia. Mas a proposta é que a gente retome esse projeto, que, na verdade, é muito importante. Se a gente acredita que isso repassa para... Uma coisa que a gente sempre diz, Neumann, é que é muito mais difícil a gente chegar para um homem ou uma mulher de 30 anos e querer explicar para essas pessoas que viveram a vida toda de uma forma e dizer que seu comportamento é errado, que causa dor, que ele fere as outras pessoas, que isso não é saudável, do que dizer para uma criança. Uma criança é muito mais fácil de tentar reorganizar e compreender que ela pode mudar a sua forma de viver e de lidar com os outros, do que a gente chegar para essas pessoas já formadas e tentar mudar toda a forma como elas, na verdade, pensam que é o mundo e que deve ser sua ação. Então, de fato, educação, e essa educação sobre gênero e sexualidade começar desde o início da nossa formação é imprescindível e é importante demais para que a gente, de fato, tenha mudanças
que sejam de fato visíveis e enfáticas com relação a isso. O que mais? Mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Diz, Rosy Clayton, tudo bem? Rosy Clayton é estudante do mestrado em educação aqui da URCA e trabalha com sexualidade e educação. Pronto, primeiro parabenizar, porque já sabe que eu admiro muito o seu trabalho, a sua pesquisa, junto com a professora Yara, e já foi um show a sua apresentação aqui hoje. Como a dinâmica ela trata dessas questões do gênero, eu queria também que você colocasse um pouco sobre como é que a gente pode discutir isso em outras etapas, as construções da própria juventude, no termo tanto do que concerne as questões do masculino, do feminino, dentro da escola e das relações sociais, que, assim, elas se dão permeadas por todas essas questões que você colocou. Mas como a gente desconstruir isso e fazer com que esses novos indivíduos sejam mais atuantes, rompendo com essa linguagem de imposição e colocando força em suas falas? Rosy Clayton, isso é legal. E eu sei que isso tem a ver com o teu trabalho, né? Que é legal, que é muito legal o teu trabalho e daqui uns dias você vai estar falando dele. Rosy Clayton, a gente tem alguns estudos, você já deve ter acesso. E aí, exatamente falando da importância da formação dos educadores para lidar com isso, né? Assim, porque às vezes os mais jovens, eles têm até acesso à informação e lidam com isso, sei lá, através da internet, tem outros meios de formação, né? A gente sabe que hoje a escola não é o único espaço para educar e formar. Mas é muito importante os profissionais e as pessoas que lidam diretamente com a educação terem informação sobre isso. Yara, inclusive, fez e orientou trabalho sobre isso, e a gente tem, por exemplo, relatos de professores e educadores em sala de aula formando e educando crianças exatamente para essas cristalizações de gênero, tá? Formando para esses modelos específicos. Tem um caso que eu sempre lembro, que é de uma menina pulando de uma carteira para outra na sala de aula, dentro da sala, junto com outros colegas, e aí quando a professora entra na sala, ela diz: Aninha, para de pular assim, que tu tá pulando igual um menino. Então, veja só, não é uma frase para a Ana se aquietar, sabe? Para a Ana ficar quieta. Porque se fosse, esse professor poderia só dizer: Aninha, sai daí, você vai se machucar. Tá? Mas a forma como nós educamos violentamente, nós educamos para essas cristalizações de gênero. Então, eu educo dizendo, você não pode fazer isso, não é porque você pode se machucar. Você não pode fazer isso porque esse é um comportamento de menino, porque esse é um comportamento masculino. Então, essa menina vai crescer entendendo que tem coisas que ela não pode fazer, não por sua capacidade, mas que ela não pode fazer porque aquele não é um comportamento que cabe a ela. Aqui se dá exatamente a necessidade de nós educarmos os educadores. E eu acho que aqui a importância de todo esse processo, sabe, Rosy Clayton, de a gente ter pessoas capacitadas e educadas para lidar com as questões de gênero em todas as instâncias da educação. Porque é o que acontece na maioria dos casos. Você, eu, nós que estamos lidando aqui, quando a gente teve acesso a esse tipo de formação, informação à educação, foi no ensino superior. Foi quando a gente já estava aqui com todos os nossos preconceitos formados, quando a gente já foi violentado e violentou pessoas de outras formas, entende? Então, é necessário esse processo educacional em todas as fases, até porque o gênero não é uma condição fixa. O que a gente entende por ser homem e por ser mulher, ou por ser gay, ou por ser lésbica,
não é a mesma coisa em toda a história do tempo. As expectativas sobre esses corpos mudam de acordo com o tempo. Vejam só, se a gente fala com as nossas avós e pergunta para ela o que era que se esperava de uma mulher na época da minha avó, é uma coisa totalmente do que se espera de mim hoje. Da minha avó não se esperava que ela fizesse uma faculdade, por exemplo, que ela estudasse, que ela colaborasse com as despesas da casa com o marido dela. Isso se espera de mim. Então, é uma educação e uma formação que, além de acontecer em todas as fases do processo educacional do que é um ser humano, é um processo que exige que tenha continuidade, que seja contínuo, inclusive para os que estão educando. Porque isso não é tão fácil assim. Por isso que nosso trabalho, Rosy Cleiton, não acaba mais nunca, tá? A gente começa a estudar isso e a gente vai morrer estudando isso, porque quando, sei lá, no próximo ano, as teorias que a gente usou hoje já vão ter mudado. E aí você pode reparar com isso, por exemplo, quando eu escrevi a minha monografia, olha que legal, a base do meu corpo teórico era Bourdieu, por exemplo. Bourdieu, com campo social e dominação masculina, dava de conta. Quando eu cheguei no mestrado, eu já não podia mais usar Bourdieu. Então, eu fui usar Foucault, eu fui usar a Juan Scott. Só que agora, no doutorado, eu tive que... A Juan Scott já não dava mais. Eu tinha que usar Butler, eu tinha que usar teorias decoloniais, interseccionalidade. Porque, ainda bem, os sujeitos sociais não são fixos. E é graças a isso que a gente está aqui, porque a gente tem a possibilidade de mudar. E tudo isso é para que a gente mude e continue se transformando. Excelente, Odivânia. Muito bem colocado. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Hay una pregunta de Carles, no sé si la ha escrito, pero no sé si la va a decir, si tiene abierto el audio, Carles. Dila tú, dila tú. Ah. La digo yo. ¿Qué, Carles? Carles, ¿alguna recomendación para trabajar el género en los geoparques? Eu acho que esses processos de formação é uma alternativa interessante, tá? Sobretudo porque a gente está falando de comunidades ou de situações em que nós estamos lidando com sujeitos já formados, com sujeitos adultos, né? Então, assim, é importante que os agentes do Geoparque tenham informações sobre e entendam dessa situação. Porque, Carles, uma coisa é muito importante sobre gênero e sexualidade. Nós, enquanto sujeitos sociais, nós somos resultado da nossa cultura e da nossa sociedade. Então, nós não estamos livres de todos esses preconceitos, nós não estamos livres de cometer violências, porque nós somos formados por essa sociedade. Entendem isso? Então, assim, eu posso passar anos estudando, se eu não me estudando, sei lá, sobre ecologia, isso não me faz um sujeito livre de preconceitos. Então, tudo que a gente fala sobre isso é que não é à toa que vocês e que a gente está discutindo isso aqui dentro de uma rede que a gente podia imaginar que não tem nada a ver com gênero e sexualidade, sabe? No nosso senso comum, a gente está dizendo, a gente vai lidar com o meio ambiente, a gente vai lidar com natureza, com biologia, isso não tem nada a ver com gênero, nem com sexualidade. Mas a verdade é que essas questões, essas relações, elas formam o que é a sociedade. A sociedade como um todo, questões de política, questões de acesso, questões de educação, perpassam as questões de gênero, quer a gente queira, quer não. Não é opção minha perpassar ou não. Então, por exemplo, é legal porque
a forma como nós fomos educados sobre a natureza, ela envolve questões de gênero. A gente vai para as comunidades indígenas, e eu lembro que eu ouvia falar das comunidades indígenas aqui no Brasil, que as mulheres ficavam responsáveis pelos filhos e pelo cuidado das aldeias, enquanto os homens pescavam, enquanto os homens caçavam para alimentar as comunidades. E nessa construção, o que me parecia era que a mulher, com o cuidado das crianças e da aldeia, tinha um trabalho menor. Entendem isso? Quando, na verdade, as mulheres elas eram a responsável pela plantação em torno das aldeias. Era pela plantação, pela criação. Quando você cria uma criança, você está passando cultura para ela. Criar, educar é aculturar. Então, os ensinamentos de uma cultura, inclusive a hierarquia masculina, era passada por mulheres. E aí, o mais importante disso tudo, nos passaram que os homens caçavam e que pescavam, mas caça não é uma coisa que dá todo dia. Entendem o que eu estou dizendo? Um dia é da caça, o outro é do caçador. É um ditado muito comum aqui no Brasil. Então, quer dizer que o que alimentava as comunidades era o trabalho de plantação das mulheres, porque isso era mantido todos os dias. Só que a partir de uma história e de uma ideologia de dominação masculina, sempre me pareceu, enquanto eu crescia, que o trabalho dos homens era mais importante do que o trabalho das mulheres. E isso faz com que cada mente seja moldada para ver e para enxergar. E isso a gente está falando de comunidades nativas, tá? As comunidades que lidam direto com a natureza, e até a nossa imagem sobre elas são imagens sobre o gênero. Tá? Então, assim, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode fazer é formar os agentes da Geolac, os agentes do Geoparque, para conseguirem lidar com essas situações e lidar com essas situações de gênero ou discriminação ou violência nesses espaços, mas, sobretudo, identificar desigualdades, porque não dá para a gente viver e nem reproduzir mais esse tipo de construção social, certo? Só mais um detalhe aqui. Agora, sobre a Lei Maria da Penha, que eu falei para vocês, eu não sei como é que funciona, mas comunidades e mulheres que não vivem na zona urbana, elas têm maiores dificuldades de acessar esse tipo de lei. Veja só, uma das medidas que a Lei Maria da Penha enquadra é a medida protetiva. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. A medida protetiva é quando a mulher sofre violência do companheiro e ela é tirada do ambiente daquele companheiro para não sofrer mais violência enquanto o processo está correndo. Entendem? Quando o processo de investigação corre, aquela mulher é tirada do convívio do companheiro para que essa mulher não fique sujeita a mais violência enquanto o processo está correndo. Como é que a gente faz isso em uma comunidade indígena? Como é que a gente tira uma mulher indígena do convívio de uma comunidade que tem aspectos e forma de convivência que é totalmente diferente de uma sociedade urbana? Entendem isso? Então, assim, inclusive, a gente tem que pensar nessas leis e na adequação dessas leis para outros tipos de sujeitos. Por exemplo, mulheres em situação de rua, que é uma questão que cresceu muito aqui no Brasil, mulheres em situação de rua, elas têm dificuldade de fazer uso da Lei Maria da Penha, porque a gente não tem nem onde encontrar essas mulheres fisicamente, porque elas vivem nas ruas. Se a gente for pensar em mulheres trans, mulheres travestis, essas mulheres também enfrentam outros tipos de dificuldades para acessar essas leis. Então, olha como é complicado. Mesmo quando a gente consegue aprovar uma lei como essa, a gente ainda tem que pensar que os sujeitos, mesmo as mulheres e mesmo os homens, não se comportam da mesma forma em sociedade e pensar em modelos para que essa lei funcione para todos. E aqui eu posso falar a mesma coisa, é
preciso a gente encontrar formas de a educação e da formação de gênero funcionar para todos. Para dentro das linhas do GEOLAC, para quem está na zona urbana, para quem está em comunidades, e ver como é que isso vai funcionar para esses sujeitos diversos. Juan Scott, ela diz uma frase maravilhosa. Ela diz: nem todos os homens e mulheres cumprem com rigor o que a sociedade lhe determina. E é graças a esses homens e mulheres que não cumpriram com rigor que a gente conseguiu transformar essa sociedade. Então, a gente tem que continuar ouvindo e dando espaço a essas pessoas. Muito obrigado, professora. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma fala, se ainda dá tempo. Fala, Jaque. Jaque é professora da UFCG, mas é formada aqui pela URCA, é do Cariri também, e é um membro do LEGRA, maravilhosa. Ela estudou hip hop e a atuação das mulheres nesses grupos aqui no Cariri também. Ela é fabulosa. Fala, Jaque. Oi, gente, boa tarde. Como a Eudvânia já adiantou a apresentação, né? Eu faço parte do LEGRA, e aí, durante essa fala, o que eu achei muito interessante, né, essa fala de Eudvânia, reforçar a importância da formação de professores, né? E aí, eu lembrei, Eudvânia, de uma experiência que eu passei, enquanto educadora mesmo, em uma das escolas do estado do Ceará, né? Antes de ser professora universitária, eu atuei como professora de uma das escolas do estado do Ceará, que é um modelo de escola, para quem não conhece, é um modelo de escola. É uma escola modelo que ela funciona em tempo integral, né? Tem a formação do ensino básico e também a formação técnica. E aí, uma das primeiras experiências que eu tive nessa escola foi o seguinte: eu entrei na sala de aula e comecei a ministrar aula, né? De repente, eu precisei acredito que foi uma caneta, um pincel. Eu precisei de um pincel e me desloquei até a secretaria. Quando eu passei, tinha uma aluna que estava fora da sala de aula, mas ela era dessa turma, né? Aí eu passei, quando eu retornei, eu tinha feito a frequência, né? Quando eu retornei, a aluna foi e barrou a minha entrada de uma forma muito agressiva, de fato, e disse assim: você, Será que congelou? Parece que congelou, né? tá Vai, ouvindo? Tô, vai. Tá, né? Ela foi e me interrompeu, né? E ela foi e disse: você, professora, você colocou falta em mim, eu fiquei sabendo. Aí eu fui e perguntei: se você está em sala? Ela disse: não. Aí eu fui e fiz assim, né? Se você entrar na sala, eu coloco presença. Aí ela entrou e eu retomei a aula. Quando eu perguntei o nome dela, ela ficou calada e toda a turma começou a rir. Assim, eu vi o comportamento da turma olhando para ela. E aí eu fiquei sem entender, fui olhar na frequência e a única pessoa que tinha levado falta, né, não estava lá o nome social dela, ela era mulher trans, estava o nome, né, o nome masculino. E aí eu chamei a atenção da turma e na semana seguinte eu ministrei uma aula sobre gênero, né? Só que dentro da sala dos professores, isso repercutiu, porque a partir dessa relação, eu mudei na frequência, coloquei o nome social dela e comecei a tratar ela por ela e exigir da turma o respeito da turma, né? Então, foi um processo, né, que se deu no decorrer do restante do ano, de conscientizar a turma, inclusive, sobre a violência que estava se repetindo no dia a dia. E aí eu percebi, né, diante da situação, que sair da sala de aula durante a frequência era uma estratégia que ela tinha utilizado para evitar passar por um tipo de violência, que ela sofria não só por parte da turma, mas inclusive por parte dos outros professores. E no decorrer do ano, os outros professores não entendiam
porque ela, né, eu comecei a estabelecer uma relação com essa aluna diferente dos demais profissionais da escola, né? E eles não entendiam por que ela me respeitava, mas é exatamente por isso, né? Eu me via diante da necessidade desse debate dentro, né, na formação desse debate entre os professores, porque, veja bem, teve um desfile cívico, tinha um desfile cívico na cidade, e uma mulher seria homenageada, ela era uma figura importante da cidade e ela seria homenageada. E aí, essa aluna, ela estava à frente da organização de todo o desfile físico, ela que organizou tudo, né? Era uma das cabeças da organização, e quando chegou o momento de decidir quem iria representar essa figura, ela foi e disse, eu quero. E aí, um professor que é gay, né, que era gay assumido, esse professor olhou e disse, você não vai não, que ela não é travesti? Fulaninha não era travesti? Né? Então, assim, isso só mostra o quanto nós ainda precisamos avançar com esse debate, e esse debate tem que ser iniciado da base mesmo, né? Da formação dos professores. E aí, foi essa experiência que me levou, inclusive, a procurar o LEGRA e a participar do LEGRA. E eu reconheço muito a importância, por exemplo, de Yara, do papel que é desempenhado por Yara, que é uma das coordenadoras do grupo de estudo, né, do laboratório de estudo, porque Yara, ela é socióloga, mas ela não trabalha no departamento de ciências sociais. Ela está vinculada ao departamento de educação. Então, é um papel extremamente importante e necessário formar os educadores que estão trabalhando com as relações de gênero, com a violência de gênero desde essa base, né? Era só mais para fazer um relato dessa experiência e reforçar a fala de Eudivânia. Já que é isso mesmo, assim, eu pude acompanhar também 2 alunas trans, uma no curso de Biologia e uma no curso de Letras aqui da URCA. E, assim, o que a gente levantou é que essa estudante de Biologia, por exemplo, ela já tinha ingressado 2 vezes antes na URCA, em cursos diferentes, e desistiu do curso porque não tinha acolhimento dentro da instituição. Isso eu estou falando de alguns anos atrás, tá? E ela desistiu, porque as suas especificidades não eram atendidas, sequer alguns professores concordavam em chamar ela pelo nome social. Inclusive, a gente passou por uma discussão em que um professor se recusava a chamar ela enquanto ela não trocasse todos os documentos. Ela disse, o documento que eu tenho diz que o nome dele é esse. Então, eu vou chamar por isso, e a gente tive que brigar com esse professor. E, assim, é um processo de educação desses educadores, que precisa ter. Senão, a gente vai... eu sempre digo o seguinte... é um processo de educação e de formação da nossa sociedade. Tá? Porque, por exemplo, a gente consegue... Que absurdo! A gente tem mulheres empoderadíssimas dentro de movimentos organizados, mulheres que passaram a vida lutando, só que quando essas mulheres vão lidar com as políticas públicas, por exemplo, os fazedores dessa política não têm nenhuma noção de gênero e sexualidade. Então, toda a luta delas esbarra naquela instituição. Aí a gente faz um negócio danado para educar crianças dentro das escolas, e essas crianças chegam em casa e a família diz que isso não pode funcionar desse jeito, e aí desconstrói tudo o que a escola formou. Ou então, se a família cria sujeitos sociais ou quer criar seus filhos desprovidos desses tabus e dessas construções de gênero, se essa criança não tem o reforço de uma instituição escolar com a qual ela vai lidar, isso vai cair por terra mais uma vez. É a necessidade, aqui vale o que eu estava conversando com o Carlos, da ideia e da necessidade que isso tem que ser uma frente. E envolver justiça, educadores, envolver questões ambientais, envolver questões jurídicas, de violência, de acesso ao mundo urbano e também de acesso ao mundo rural. Porque não adianta a gente formar um grupo
E toda a metade da outra população do mundo com a qual esse grupo vai lidar não está aberta a acolher essa demanda. Então, é uma questão séria, é uma questão de política pública, é uma questão de acesso aos espaços políticos. Nós precisamos de mulheres e pessoas LGBTQIA+, e pessoas pretas nos representando nas instâncias públicas, mas nós precisamos que o nosso professor, dentro do ensino fundamental, seja preto e seja mulher. A gente precisa que nossos pais consigam ter discussões como essa na igreja, sabe? Senão, a gente vai estancar em algum espaço. É uma frente que precisa se expandir para que a gente um dia consiga, de fato, sonhar com equidade. Ok, Eudivânia. Eu acho que a gente já extrapolou nosso tempo, né? Agradecer às meninas pela organização. Agradecer a Eudivânia por ter aceitado o convite, a Yara pela indicação, foi excelente, gostei muito, né? E eu gostei bastante das suas considerações finais e da oportunidade que eu vejo da gente fazer uma parceria com o Geoparque, entre o Legra e o Geoparque, para a gente ter um foco na educação voltada para gênero, que é o que a ODS 5 está solicitando, né, dos geoparques, que é mexer com essa questão em todos os territórios, né, e buscar essa equidade, né, não igualdade, mas equidade, né, e que a educação é que vai trazer isso. Então, também concordo plenamente, eu acho que você mostrou isso nas teorias que você já estudou, né? Então, a educação vai ser essencial para isso. E eu acredito que a gente tem um grande trabalho pela frente. Sim, né? verdade. Agradecer. Eu também agradeço, só para agradecer pela escuta, pelo acolhimento e dizer que a gente está junto e, de fato, é isso. Precisa ser uma frente, a gente precisa se encontrar, nem que seja virtualmente, para que essas ideias sejam compartilhadas, sejam escutadas, sejam acolhidas. E para que vocês digam que não concordam, porque só quando vocês disserem isso é que eu posso dar uma resposta e a gente vai conversar, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de diálogo, compartilhamento e acolhimento, para que as coisas mudem. É isso. Okay. Se as meninas, o Carles, quiserem dizer mais alguma coisa, senão acho que a gente encerra por aqui, agradecendo a participação de todos.